Amigos, hoje vou contar uma história que fará vocês entenderem o que significa amar alguém com toda a alma. Uma história de ciúmes, paixão, raiva e amor tão intenso que dói. Esta é a história de como Can Yaman quase perdeu tudo por causa dos seus ciúmes incontroláveis. Bem-vindos ao Nos Bastidores, eu sou seu detetive de fofoca e hoje vai explodir uma bomba tão grande que a Itália e Turquia vão tremer. Mas primeiro, como sempre, se vocês querem conhecer todos os segredos mais escondidos do mundo das séries turcas, se seus corações batem por Can Yaman e Demet Özdemir, não se esqueçam de apertar aquele botão vermelho de inscrição, porque histórias explosivas como esta vocês só encontram aqui. Agora respirem fundo, porque o que estou prestes a contar é uma das histórias mais intensas e dramáticas já vividas por este casal. Era 15 de maio de... Can Yaman estava em Milão para as filmagens do seu novo projeto internacional. Demet Özdemir, por outro lado, estava em Istambul para começar as gravações da nova série Adim Farah 2, onde atuaria ao lado de Çağatay Ulusoy, um dos atores mais bonitos e carismáticos da Turquia. Can sabia do projeto. Demet havia contado semanas antes. "É só trabalho, meu amor", tinha dito Demet durante uma videochamada. "Você sabe que meu coração bate só por você." E Can tinha concordado, tinha sorrido, tinha dito: "Eu sei, princesa, faça o que precisa fazer." Mas por dentro, algo já tinha começado a corroer. Vejam, amigos, Can Yaman não é ciumento por natureza. É um homem seguro de si, carismático, que conquistou milhões de mulheres no mundo inteiro. Mas quando se trata de Demet Özdemir, tudo muda. Porque Demet não é uma mulher qualquer. É a mulher. A única que conseguiu entrar no coração dele e ficar. E agora tinha que assistir a mulher da sua vida atuar em cenas românticas com outro homem. Não um homem qualquer. Çağatay Ulusoy, alto, charmoso, talentoso. O mesmo Çağatay com quem Demet já havia trabalhado no passado e com quem, segundo os tabloides turcos, havia tido uma grande química no set. O primeiro dia de filmagens chegou em 15 de maio. Can estava em Milão, era meia-noite, e não conseguia dormir. Sabia que naquele momento em Istambul, Demet estava no set com Çağatay. Estava atuando, estava sorrindo para ele. Talvez estivesse tocando nele para uma cena. Pegou o telefone pelo menos 20 vezes. Queria ligar para ela. Queria ouvir sua voz. Mas se conteve. "Não quero parecer inseguro", pensava. "Não quero que ela pense que não confio nela." Mas às 3 da manhã seu telefone começou a vibrar. Notificações. Instagram. Twitter. Por toda parte. Os paparazzi turcos haviam publicado as primeiras fotos do set de Adim Farah e o que Can viu gelou seu sangue. Demet e Çağatay em uma cena romântica. Muito romântica. Ela com um vestido vermelho de tirar o fôlego. Ele de smoking. Olhavam-se nos olhos com uma intensidade que parecia real. Mas não era essa a foto que fez Can explodir. Era a foto seguinte, uma foto tirada entre um intervalo e outro. Demet e Çağatay rindo juntos. Ele dizendo algo no ouvido dela. Ela rindo, tocando o braço dele de forma familiar. Can apertou o telefone tão forte que por um momento pensou que quebraria. O coração batia como um tambor. As mãos tremiam, e então viu os comentários. Milhares de comentários. Que química! Melhor que Can e Demet. Finalmente Demet com um homem de verdade. Çağatay e Demet são perfeitos juntos. Can quem? Çağatay é 100 vezes melhor. Cada comentário era uma punhalada. Can se levantou da cama, começou a andar de um lado para o outro na sua suíte de hotel em Milão. Os pensamentos se atropelavam em sua mente. "É só trabalho, é só atuação, ela me ama." Mas então outra voz, mais escura, mais insidiosa. E se ela perceber que Çağatay é melhor? E se ela se apaixonar de novo por ele? E se eu a perder? Às 3:30 da manhã, Can não aguentou mais. Ligou para Demet. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nenhuma resposta. Ela está no set, disse a si mesmo. Não pode atender. Mas sua mente dizia outra coisa. Ou talvez esteja ocupada demais com ele para pensar em você. Na quarta ligação, Demet atendeu. Sua voz estava ofegante. "Can, amor, estou no set. Não posso. Vi as fotos", disse Can, a voz mais fria do que pretendia. Silêncio do outro lado. Depois: "Que fotos? Você e Çağatay, vocês parecem muito próximos." Um suspiro.
Khan, por favor, não comece. Você sabe que é só trabalho. É o que você diz, as palavras saíram antes que pudesse pará-las. Mas o que eu vejo é minha namorada rindo com outro homem como ria comigo. Khan, a voz de Demeter era uma mistura de choque e dor. Como você pode dizer isso? Você sabe o quanto te amo. Eu sei, eu. Khan passou a mão nos cabelos, frustrado consigo mesmo. Desculpe. É só que é difícil te ver com ele. Tenho que ir, disse Demeter, e em sua voz havia uma frieza que Khan nunca tinha ouvido antes. O diretor está me chamando. Conversamos depois. E desligou. Khan olhou para o telefone em suas mãos, e então, em um momento de raiva e frustração que não conseguia controlar, o jogou contra a parede. O telefone explodiu em 1000 pedaços. E Khan desabou no sofá, a cabeça entre as mãos, percebendo o que acabara de fazer. As horas seguintes foram um inferno. Khan não tinha mais telefone, não podia ligar para Demeter para se desculpar. Não podia ver se ela havia escrito. Estava completamente desconectado. Seu empresário, Marco, chegou na manhã seguinte e encontrou Khan, que não havia dormido por horas, com os olhos vermelhos e o telefone destruído no chão. Meu Deus, Khan! O que aconteceu? Perguntou Marco, preocupado. E Khan contou tudo. Os ciúmes, as fotos, a ligação, o telefone destruído. Marco olhou com uma mistura de compreensão e frustração. Khan, amigo, você precisa se acalmar. Demeter te ama. Todo mundo sabe, mas se continuar assim, vai perdê-la de verdade. Eu sei, sussurrou Khan. Eu sei, mas não consigo controlar. Quando penso nela com ele, eu enlouqueço. Marco suspirou. Vamos comprar um novo telefone e então você liga para Demeter para se desculpar. Compraram o telefone. Khan o ligou. E o que viu quase lhe deu um ataque cardíaco. 47 mensagens de Demeter, 15 chamadas perdidas. E a última mensagem, enviada às 7 da manhã. Khan, estou preocupada. Por que não responde? Por favor, me diga que está bem. Khan ligou imediatamente. Demeter atendeu no primeiro toque. Khan, onde você estava? Pensei que tinha acontecido algo com você. Quase chamei a polícia. Desculpe, Khan, tinha a voz quebrada. Quebrei o telefone ontem à noite. Depois que conversamos. Estava tão bravo comigo mesmo. Silêncio. Depois. Você estava com ciúmes. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Sim, admitiu Khan. Não fazia sentido mentir. Sim, estava com ciúmes. E me desculpe por como falei com você. Desculpe por ter duvidado. Khan, a voz de Demeter se suavizou. Meu amor, você precisa confiar em mim. Eu estou atuando. Aquela garota nas fotos não sou eu. É minha personagem. Eu sei na minha cabeça. Mas meu coração, enlouquece quando te vejo com ele. Quer saber de uma coisa? Disse Demeter suavemente. Quando atuo aquelas cenas com Sagatai, penso em você. Fecho os olhos e imagino que é você. Porque o único homem que quer olhar assim é você. As palavras atingiram Khan como uma onda. Os olhos encheram de lágrimas. Te amo tanto que dói, sussurrou. Eu também te amo, respondeu Demeter. E amanhã termino as filmagens. Depois venho para Milão. E vou te mostrar exatamente o quanto te amo. Mas a história não termina aqui, amigos. Porque no dia seguinte, saíram outras fotos. E estas eram ainda piores. Demeter e Sagatai em uma cena de beijo. Um beijo apaixonado. Intenso, que parecia durar uma eternidade. E desta vez, Khan não estava sozinho. Estava no set do seu filme em Milão. Cercado por colegas, pelo diretor, pela equipe. E todos tinham visto as fotos. Todos o olhavam com pena. Ei, Khan! Um dos produtores se aproximou. Tentando ser delicado. Vi que sua namorada está fazendo uma nova série. Parece intensa. Khan cerrou os punhos. É só atuação. Claro. O homem assentiu, mas em seus olhos havia ceticismo. E Khan viu que as pessoas estavam começando a duvidar. A se perguntar se Demeter era realmente fiel, a sussurrar pelas costas dele. Naquela tarde, Khan deixou o set mais cedo do que previsto. Disse ao diretor que não estava se sentindo bem.
E era verdade. Estava se sentindo fisicamente doente. Voltou para seu apartamento em Milão. E fez algo que não fazia há anos. Chorou. Não lágrimas silenciosas. Soluços verdadeiros, profundos, que vinham do fundo da sua alma. Chorava pela frustração de não poder estar lá com ela. Chorava pelos ciúmes que o estavam consumindo. Chorava pelo medo de perdê-la. Seu telefone tocou. Era Demet. Videochamada. Khan hesitou. Não queria que ela ouvisse assim. Mas atendeu. E quando Demet viu seu rosto destruído pelas lágrimas, seu coração se partiu. Khan sussurrou. E em seus olhos havia lágrimas. Meu amor, o que estou fazendo com você? Não é sua culpa, disse Khan, tentando secar os olhos. Sou eu que não consigo lidar com isso. Não, disse Demet com firmeza. Amanhã vou para Milão. Terminei as cenas principais. O resto pode esperar. Você não pode deixar o set por minha causa, protestou Khan. Posso e vou? Disse Demet. Porque você é mais importante que qualquer série. Você é mais importante que qualquer coisa. No dia seguinte, Demet chegou em Milão. Khan não sabia que ela estava vindo. Pensava que ainda estava filmando em Istambul. Era noite e Khan estava em seu apartamento, olhando para o nada, quando ouviu baterem na porta. Abriu e lá estava ela. Demet, com uma mala, os olhos cansados da viagem. Mas um sorriso no rosto. Oi, disse simplesmente. Khan não disse nada, simplesmente a pegou nos braços e a apertou tão forte que ela quase não conseguia respirar. Me desculpe, sussurrou no pescoço dela. Desculpe por tudo. Xia, Demet acariciou seus cabelos. Você não precisa se desculpar. Eu entendo. Se eu estivesse no seu lugar também teria ciúmes. Entraram no apartamento. Sentaram no sofá. E conversaram. Realmente conversaram. Por horas. Khan contou tudo. O quanto era difícil vê-la com outro homem. Quanto tinha medo de perdê-la. Quanto se sentia inadequado às vezes. Como se não fosse o suficiente para ela. E Demet ouviu, e então falou. Khan, você já me perguntou por que te amo. Disse, pegando o rosto dele entre as mãos. Não é porque você é famoso. Não é porque você é bonito. É porque você é você. Você é o homem que me olha como se eu fosse a única mulher no mundo. Você é o homem que me faz rir mesmo quando quero chorar. Você é o homem que esperou por mim por 5 anos. Que nunca me esqueceu. Mas Sagatai. Começou Khan. Chagatai é um colega. Ela interrompeu. Um bom ator. Uma boa pessoa. Mas não é você. Nunca será você, porque você é o amor da minha vida. Khan a olhou. Realmente olhou. E naquele momento entendeu. Os ciúmes não eram amor. Eram medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de perder a única coisa que realmente importava. Preciso trabalhar nisso, disse Khan. Não quero que meus ciúmes destruam o que temos. Vamos fazer isso juntos, disse Demet. Vou te ajudar. E você vai ter que confiar em mim. Realmente confiar. Eu confio em você, disse Khan. É em mim mesmo que não confio. De não ser o suficiente para você. Você é mais que suficiente, sussurrou Demet. Você é tudo. E então o beijou. Um beijo profundo, apaixonado, que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. Mas a verdadeira prova chegou 2 dias depois. Demet tinha que voltar para Istambul para terminar as filmagens, e Khan tinha que deixá-la ir. Na manhã antes dela partir, estavam na cama juntos. Khan a observava dormir, e uma parte dele queria pedir para ela ficar, para deixar a série, para não voltar para Sagatai. Mas não porque entendeu que amar alguém também significa deixá-los livres para fazer seu trabalho, seguir seus sonhos, viver suas vidas. Quando Demet acordou, viu Khan olhando para ela. O que foi? Perguntou sorrindo. Quero que você volte para Istambul, disse Khan. Quero que termine sua série. Quero que seja brilhante como sei que será. Demet olhou surpresa. Tem certeza? Não, admitiu Khan com um sorriso. Mas vou fazer mesmo assim. Porque te amo. E amar também significa ter ciúmes às vezes. Mas não deixar que os ciúmes controlem nossas ações. Demet pegou sua mão. Sabe o que vou fazer? Toda noite, quando terminar as filmagens, vou te ligar. Vou contar tudo o que aconteceu no set. Sem segredos. Sem surpresas.
Assim você sempre saberá o que está acontecendo. Você não precisa. Começou Khan. Quero fazer isso, disse Deméter, porque quero que você se sinta seguro. Quero que saiba que mesmo quando estou longe, mesmo quando estou atuando com outra pessoa, meu coração está sempre com você. E assim fizeram. Toda noite Deméter ligava. Às vezes eram chamadas curtas. Às vezes duravam horas, mas Khan sempre sabia o que estava acontecendo. E lentamente, os ciúmes começaram a diminuir. Não desapareceram completamente. Khan ainda ficava um pouco ciumento quando via as fotos, mas agora conseguia lidar com isso. Conseguia separar a Deméter, atriz, da sua Deméter. Um mês depois, as filmagens da série de Deméter terminaram. E Khan foi para Istambul buscá-la. No último dia no set, Deméter convidou Khan. Venha, disse. Quero que conheça Chagatai. Quero que veja com seus próprios olhos que é só trabalho. Khan estava nervoso. Mas, no set, Deméter o apresentou. Chagatai, este é Khan. O amor da sua vida, completou Chagatai com um sorriso. Ouvi falar muito de você. Khan olhou este homem que havia sido fonte de tanto ciúme. E viu um homem normal. Um colega, alguém que claramente respeitava Deméter, mas nada mais. Foi um prazer trabalhar com Deméter, disse Chagatai. Ela é uma atriz incrível e fala sempre de você. Literalmente sempre, acrescentou com uma risada. Às vezes brincava que deveria te cobrar por todas as vezes que tive que ouvi-la falar de quanto sente sua falta. Khan riu, e pela primeira vez em semanas, sentiu-se leve. Depois, quando estavam sozinhos, Deméter perguntou: como você está se sentindo? Estúpido, admitiu Khan. Criei tantos filmes na minha cabeça por nada. Você não é estúpido, disse Deméter. Você está apaixonado, e o amor às vezes nos faz fazer coisas irracionais. Destruí um telefone, lembrou Khan. Sim, isso foi um pouco dramático, riu Deméter. Mas pelo menos não jogou em mim. Nunca, disse Khan. Seriamente, nunca faria mal a você. Eu sei, disse Deméter. Por isso te amo. Hoje, meses depois daquele episódio, Khan e Deméter riem daquele período. Mas ambos admitem que foi uma lição importante. Os ciúmes são naturais, diz Khan em uma entrevista recente, especialmente quando você ama alguém tanto assim. Mas você precisa aprender a gerenciar. Não pode controlar sua vida ou seu relacionamento. Deméter acrescenta, e comunicação é tudo. Se Khan não tivesse me dito como se sentia, se tivesse guardado tudo dentro, poderia ter ficado muito pior. Eles também implementaram algumas regras para gerenciar os ciúmes. Comunicação aberta sempre, sem segredos sobre trabalho. Se encontrar pelo menos 2 vezes por mês, não importa o quão ocupados estejam. Videochamadas diárias. E, ironicamente, Khan agora acompanha as filmagens das séries de Deméter nas redes sociais. Se vejo as fotos em tempo real, diz, não me surpreendem e não me deixam louco. A história dos ciúmes de Khan nos ensina muitas coisas. Nos ensina que até os homens mais fortes e seguros podem ser vulneráveis quando se trata de amor. Nos ensina que os ciúmes, se não controlados, podem destruir até o relacionamento mais forte. Mas também nos ensina que com comunicação, confiança e amor, podemos superar até os momentos mais difíceis. E sabem qual é a parte mais linda? Deméter diz que depois daquele episódio, o amor deles ficou ainda mais forte, porque vimos o lado vulnerável um do outro. Explica. Khan viu que eu podia ser paciente e compreensiva. Eu vi que Khan estava disposto a trabalhar em si mesmo por nós. Nos deixou mais próximos. Khan acrescenta. E agora quando a vejo em uma cena romântica, claro, ainda sinto um pouco de ciúme, mas então penso no que ela me disse. Que quando atua com outra pessoa, pensa em mim. E isso me basta. Segundo nossas fontes, Khan também começou a ver um psicólogo para trabalhar seus ciúmes e inseguranças. Não é fraqueza pedir ajuda, disse aos amigos mais próximos. É força, e Deméter recusou várias ofertas de séries que exigiriam cenas românticas muito intensas. Não porque Khan me pediu, especifica, mas porque quero respeitar seus sentimentos.
Amor também é isso. Fazer pequenos sacrifícios pela felicidade do outro. Aqui está, amigos, esta é a história dos ciúmes de Can Yaman. Uma história de amor, paixão, vulnerabilidade e crescimento. Uma história que nos lembra que até os casais mais lindos têm seus momentos difíceis. Mas é como superamos esses momentos que define a força do nosso amor. Se esta história tocou vocês, se fez vocês refletirem sobre seu relacionamento, se ensinou algo sobre ciúmes e amor, por favor compartilhem. Deixem um comentário contando sua experiência com ciúmes. Vocês são mais como Cano como Dem. E lembrem-se sempre, os ciúmes são uma emoção humana. Não há nada de errado em senti-los. Mas o que fazemos com esses ciúmes? Como os gerenciamos? Como nos comunicamos com nosso parceiro? Isso faz toda a diferença. Mando um abraço enorme. Amo todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias exclusivas do mundo das séries turcas. E para Can e Demet digo, obrigado por nos ensinarem que o amor verdadeiro também significa ser vulneráveis, admitir nossos medos, trabalhar todos os dias para ser melhores um para o outro. Tchau, amigos, e lembrem-se, o amor sempre vence, mas só se deixarmos ele vencer.